Flamengo vira a chave, Vitor Pereira comanda primeiro treino aí, né? Com foco total na estreia da Libertadores. E a CBF, que divulgou os jogos da terceira fase da Copa do Brasil aí, né? Os horários e o dia aí, né? Do jogo do Flamengo. Flamengo que vai pegar o Maringá, né? Nessa terceira fase de Copa do Brasil. E também Gabigol, que foi reserva nesse primeiro jogo da final, revelou um pedido a Vitor Pereira aí, né, que gostaria de voltar à sua posição como centroavante e vai disputar aí na posição com o nosso P9 aí, né, Pedro, que tá voando aí, né, com mais de 14 gols aí, né, empatou em 14 gols com o Cana do Fluminense na artilharia aí da temporada. E também o Flamengo que negocia a renovação de contrato com o Gabigol, né, que se encerra no próximo ano, em dezembro de 2024, né, e o Flamengo que quer se proteger do assédio europeu aí, né, sobre o nosso atacante aí, né, que fez a tua reserva aí, né, ele que já foi reserva com o Domi, com o Rogério Ceni e agora aí, né, foi a primeira vez nessa temporada reserva aí, né, com o técnico Vitor Pereira. E se por um lado aí, né, Gabigol tá na reserva, o jogo Bruno Henrique aí, né, que pode ser um reforço surpresa aí, né, do Flamengo na final contra o Fluminense no próximo domingo aí, né? Nosso BH aí que tá totalmente recuperado da sua grave lesão que teve no joelho e pode estar sendo relacionado para as próximas partidas do Flamengo. E também vamos estar falando, né, da situação de Jorge Jesus, né, que já está de saída do Fenerbahçe, né, e após derrota de virada com um homem a mais lá na Turquia, o Fenerbahçe tomou decisão quanto à situação de JJ. Fala, nação! Jorginho Santana, canal Jorginho Só Flamengo, passando aí para te deixar super informado aí, né? E bater um papo sobre o nosso Mengão queridão, né? Mas antes pedir para se inscrever no canal e se você tá pelo Facebook, deixar seu like aí, compartilhar nossos vídeos e faça seu cadastro na Bet Nacional, que é apoiadora aqui do canal Jorginho Só Flamengo, a casa de aposta com as melhores odds do mercado aí, né? Suas apostas é a partir de R$ 1 e você faz seu cadastro aí, né, no link abaixo do vídeo aí, né? Ou acima do vídeo, se você estando pelo Facebook. Então vamos lá, né? Porque Flamengo que venceu o Fluminense no último sábado aí por 2-0, né? Gol do Ayrton Lucas e do Pedro aí, né? Sacramentando a final e levando vantagem de um gol aí, né? Podendo perder até de um gol de diferença para o próximo domingo, que será campeão carioca. Folgou no domingo e nessa segunda, o elenco se reapresentou no Ninho do Urubu, né? Com a chave já virada, né? E o Vitor Pereira comandou o primeiro treino ainda com foco total na estreia da Libertadores aí, né? Da América, né? O Flamengo que se representou na manhã desta segunda-feira, né? E Vitor Pereira aí, né? Esquecendo aí, né? A final do Campeonato Carioca e o comandante treinou com foco total na estreia da Libertadores, né? A atividade aí, né? Que teve início às 10 horas da manhã, né? Flamengo aí, né, que fez a movimentação leve, né, após aí nessa vitória contra o Fluminense aí, né, e o elenco aí, após esse treinamento no Ninho do Urubu, né, vai almoçar e se dirigirá ao aeroporto aí, né, para pegar o voo aí, né, para o Equador, onde enfrenta o Alcas aí, né, estreando na sua estreia pela Libertadores 2023, né? E o voo do Flamengo, que pode estar saindo do aeroporto Galeão às 3h30 da tarde, horário de Brasília aí, né? E a possibilidade ainda do Flamengo, já que está viajando hoje, fazer o reconhecimento do estádio Gonzalo Pozo Ripaldo, né? O El Gasômetro. Não, isso aí é o estádio do Racing, pô, tô viajando. O Ripaldo, o estádio aí, né? Gonzalo Pozo Ripaldo, na altitude de Quito aí, né? Que será o palco da estreia do Flamengo na Libertadores de 2023 aí, né? Então, como eu falei, né? O Flamengo deve já fazer o reconhecimento amanhã, né, e já treinar no estádio aí, né? Onde enfrenta o Alcas aí, né? Às 19 horas, horário de Brasília, desta quarta-feira aí, né? Então, né? Teremos live aqui, ao vivo aqui, né, pré-jogo aí, né? Reagindo ao jogo do Flamengo, analisando o primeiro tempo entre Flamengo e Alcas e fazendo o pós-jogo aí, né? Aqui no canal Jorginho Só Flamengo e também pelas nossas redes sociais aí, né? Nosso Facebook, nosso grupo.
e nossa página aí, né, Carol Jorginho Só Flamengo, conto com todos vocês, né. E falar um pouquinho aqui, né, da data do Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil, né, onde a CBF já desmembrou aí, né, as partidas onde serão realizadas e os dias aí, né. Então o Flamengo, que já sabe que terá pela frente aí o Maringá, né, estreará na quarta-feira, dia 13 de abril, às 9 horas da noite aí, né, minto, às 8 horas da noite, lá em Maringá, né, jogo de ida da Copa do Brasil e jogará o jogo de volta sim, 9h30 da noite, aqui no Maracanã, no dia 26 de abril aí, né. Então, dia 13, dia 26, né, o jogo é pela Copa do Brasil aí, né, entre Flamengo e Maringá, né. Agora vamos estar trocando de assunto aí, né, lembrando que o Flamengo tem nessa semana o calendário de chuta aí, cheio aí, né, que é estreia na Copa do Brasil, domingo, final do Carioca e depois estreia já no Campeonato Brasileiro, que se inicia no próximo dia 16 aí, né, para o Flamengo. Então, vamos ficar de olho aí, né, que é muitos jogos do nosso Megão queridão, né. E a gente, como a gente pôde ver aí, né, nesse jogo contra o Fluminense aí, né, o Vitor Pereira veio com uma formação totalmente diferente aí, né, barrando o quarteto que nenhum jogador do quarteto começou uma partida aí, né, desde 2019, sendo a primeira vez que isso acontece no time do Flamengo aí, né. E o Gabigol que foi barrado aí, né, por questões táticas aí também, questões físicas aí, né, ele que sofreu uma lesão no primeiro jogo do Flamengo no Mundial de Clubes, foi reserva nesse jogo, entrando no segundo tempo aí, né? E revelou aí, né, um pedido ao Vitor Pereira aí, né, pedindo para voltar à posição de centroavante, né? A gente sabe aí, né, que nosso atual camisa 10 com o Dorival Júnior 2022 se destacou, né, na formação que tinha no 4-3-3 ali, né? Mas com essa aí com três zagueiros, o Vitor Pereira que joga só com um centralizado aí, né? E o Gabigol pedindo para voltar essa posição dele aí, né? Disputará a vaga com o Pedro aí, né? Lembrando que o Flamengo venceu o Fluminense por 2-0 e Gabigol falou, né? É sempre estranho ficar no banco, mas no penúltimo treino falei com o Vitor, falamos sobre algumas coisas e foi uma conversa clara. E eu falei que queria voltar à posição natural que é de centroavante. Enquanto eu puder ajudar no time na posição um pouco mais recuado, eu ajudei. Mas com esse esquema de três zagueiros, com os times jogando mais por fora, eu optei por voltar à minha posição, né? E aí eu disputo vaga com o Pedro aí, né? Ele que optou, né? Lembrando que o Gabigol abriu mão de jogar de centroavante no esquema do Vitor, do Paulo, do Dorival Júnior aí, né? Dando essa vaga pro Pedro, mas agora aí, né, que joga, conseguia, melhor dizendo, no esquema jogar os dois aí, né? Com o centroavante, marca o Gabigol saindo um pouco mais, mas com essa formação o Gabigol vem perdendo espaço aí, a gente viu que ele tá num jejum aí, né, de aproximadamente uns 6 a 8 jogos aí, né? Mais de 7 jogos, melhor dizendo aí, né? Então, né, ele vai brigar por vaga aí, né, com o Pedro, onde de momento aí, né, na minha opinião, Gabi é reserva aí, né, pro Pedro, é banco pro Pedro, é isso mesmo. E falando ainda de Gabigol, né, a gente sabe aí que o Gabigol que tá no clube aí desde 2019 aí, né, onde chegou por empréstimo aí da Itália, e depois o Flamengo fez a compra do atacante aí, né, tem o vínculo aí, né, encerrando em dezembro de 2024, mas o Flamengo já negocia a renovação de contrato aí, né, com o Gabigol, né, a fim de se proteger, né, do assédio europeu, né, porque o primeiro Flamengo que fez o primeiro contato aí, né, com os empresários do Gabigol, né, que ainda tem o ano todo aí de 2023 e o contrato vencendo em 2024, né, a diretoria aí, né, tá conversando com os empresários do Gabigol, né, e o tema foi a renovação de contrato aí, né, do Gabigol, né, para ser blindado do assédio europeu, né. Então, a notícia boa aí, né, do vídeo, que é o Bruno Henrique, né, que a gente sabe que ele tá voando nos treinos, tá marcando gol a cada treino que joga aí, né, e pode ser um reforço surpresa aí, né, do Flamengo no final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, né, no próximo domingo. Bruno Henrique pode estar voltando a ser relacionado aí, né, lembrando que ele já está no final do processo aí da sua recuperação da grave lesão no joelho e tem treinado bem com o restante do elenco aí, né?
pode ficar à disposição aí, né, na finalíssima contra o Fluminense, mas isso vai depender do rendimento dele no treinamento de hoje, né, que ocorreu no Ninho do Urubu, e no próximo treinamento na sexta-feira aí, né, onde o Flamengo retornará do, do Equador, onde vai estrear na Libertadores na quarta-feira. E nesses treinos aí, né, se o Bruno Henrique ficar 100% aí, né, nos treinos aí, né, o jogador pode ser relacionado para o jogo contra o Fluminense. Lembrando que a previsão de retorno dele é contra o Curitiba na estreia do Campeonato Brasileiro, dia 16 de abril, num domingo. Então vamos aguardar aí, né, se o Bruno Henrique será ou não uma posição a mais aí, né, que acredito que se ele jogar o que ele jogava antes de se lesionar, será um problema bom aí, né, para a cabeça do técnico Vitor Pereira aí, né? Se ele ainda estiver no cargo, né? Porque muitas coisas podem acontecer, né? Falar aqui, né, da Libra, né, que é a Liga Forte do Futebol aí, né, que os clubes receberão uma cotação a mais aí, né, um valor a mais pelos direitos de transmissão aí, né, podendo fechar a mais, e isso aí vai depender do ranking aí, né, dos times que elevam mais o público aí, né, que geram mais audiência no futebol brasileiro, né? E o Flamengo encabeceia ali, né, o líder dessa lista aí, né, com em primeiro lugar, né, melhor dizendo, e se caso tudo ocorrer e a liga entrar em vigor a partir de 2025 aí, né? Lembrando que os clubes já vão ter terminado seu direito de transmissão com a Globo aí, né? Vai chegar ao fim, né? E se a Libra entrar em vigor em 2025, o Flamengo receberá na casa dos 316 milhões aí, né? Nessa nova distribuição de dinheiro aí, né? na, da, da Libra Forte do Futebol. Da Libra, né? Liga Forte do Futebol seria a outra, né? Então, né, o Flamengo recebendo aí, né, na casa de 100 milhões de reais a mais aí, né, do que clubes como Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Santos, Vasco, Fluminense e Atlético Paranaense aí, né? Então, mostrando aí que o Flamengo enganja muito mais, que todos nós sabemos disso aí, né? Não tem como esses clubes querer receber igualitário aí, né? Ou aproximadamente do que o Flamengo recebe. Então, né, falando de Jorge Jesus, né, que poderia estar sendo demitido do Fenerbahçe nesta segunda-feira, né? Após ele que já balança no carro, já sabe que não vai, já falou que não vai renovar com a equipe turca. E nesta última rodada do campeonato turco aí, né? O time do Jorge Jesus sofreu uma virada, perdeu por 4-2 aí, né? Com um homem a mais em campo aí, né? E o técnico que seria demitido nesta segunda-feira, né? E lembrando que ele é monitorado pelo Flamengo, né? Ganhou uma nova chance aí, né? Dos diretores do Fenerbahçe, né? Porque ele, como eu falei, né? Seria demitido nesta segunda-feira. E ele que estava ganhando o clássico aí contra o Besiktas por 1-0 aí, né? E um atleta do adversário foi expulso aos 6 minutos do segundo tempo, e mesmo assim o time do Jorge Jesus sofreu uma virada no segundo tempo, perdendo o jogo aí, né, por 4-2, né? Mas com tudo aí, né, com essa derrota, já falou que não permanecerá no clube aí, né? Ia ser demitido nesta segunda-feira. Ele recebeu mais uma chance no cargo aí, né? Isso porque a diretoria do Fenerbahçe havia decidido demitir o Jorge Jesus, oficializando o desligamento dele nesta segunda-feira. Entretanto, de cabeça mais fria aí, né, após o jogo de ontem aí, né, os dirigentes turcos optaram por aguardar o término da temporada para depois disso trocar o comando técnico aí, né? Acredito mais porque o Galhardo não poderia assumir o time, deve não poder assumir o time aí, né? Se caso optasse por demitir o Jorge Jesus agora, então ele que ficará aí até maio aí, né, no clube do turco daí, né? Mesmo com parte da diretoria insatisfeita aí, né, com o treinador, e que não tem também um bom relacionamento com parte do time aí, né?
E após esse revés aí, né, o Jorge Jesus continuará no Fenerbahçe aí, né, até o término do seu contrato, galera. Lembrando que o Jorge Jesus, que é uma pedida nossa de nós torcedores e por parte da diretoria do Flamengo, a situação do Vitor Pereira no Flamengo, que que não é bem vista aí, né, por grande parte da gente torcedor e de parte da diretoria aí, né? E se pro Fenerbahçe seria ruim, né? A demissão do Jorge Jesus seria vista de uma forma muito positiva para mim, pelo menos na minha opinião, né? Porque o Vitor Pereira, ele conta com o apoio aí unicamente do Marcos Braz aí, né? Que é o vice-presidente do futebol do Flamengo. E o Jorge Jesus já é um nome bem visto pelo conselhinho do Flamengo aí, né? Que participa das tomadas de decisão lá. E, inclusive, caso o Flamengo perca pro Alcas nesta quarta-feira, coisa que não vai acontecer e não quero que aconteça, sofra uma virada no Carioca pro Fluminense no próximo domingo, as chances do Vitor Pereira ser demitido aumenta em muito mais. E daí o Marcos Braz não teria mais como sustentar o cargo, né? Ele no cargo, que a gente sabe aí que o Marcos Braz abraçou ele, fica dando entrevista aí falando que contratou o técnico para a temporada, não só para essas competições, mas, pô, o Vitor Pereira não ganhou. Começar pelo início da temporada. Supercopa do Brasil, derrota para o Palmeiras. Mundial, não chegou à final. Perdeu a Recopa Sul-Americana aqui no Maracanã. Perdeu a Taça Guanabara aí, né? Seria, pô, o quinto troféu perdido aí, né, por Vitor Pereira nessa temporada que a gente lutou tanto para chegar nessas decisões. E o Marcos Braz colocou um técnico aí, né, que não tem dado certo. A escolha tá desdenhando aí, né? Uns falam que vai melhorar, uns falam que vai melhorar, uns defendem, outros criticam, na minha opinião. Vou apoiar até esses jogos aí, né? Mas, como diz aí, né? Se não ganhar do Alcas na altitude e tomar uma virada aqui do Fluminense, já era. Adeus, não tem como não. Será demitido, na minha opinião aí, né? E a gente sabe que o presidente Rodolfo Landim é um pouco contra aí, né, o retorno do Jorge Jesus, mas Jorge Jesus for demitido, Vitor Pereira não conseguir êxito nesses jogos aí, né? Ficaria insustentável e a nossa opinião pública aí, né, faria acredito eu, né, o Rodolfo Landim a mudar de ideia aí, né? E repatriar, né, o velhinho aí, né, para reforçar o nosso Megão queridão aí, né? Que, pô, desse jeito não dá não, o coração rubro-negro já cansou de sofrer. Então essas foram as informações aqui do canal Jorginho Só Flamengo, te convido a curtir, compartilhar e se inscrever. Você que está pelo Facebook, deixe seu like aí, compartilha nossos vídeos, faça seu cadastro na Bet Nacional, que dessa forma você está ajudando aqui o canal Jorginho Só Flamengo, né, que é o apoiador aqui do canal, e aposta a partir de R$ 1. E vamos aguardar novas informações ainda do Flamengo. Chegada do Flamengo lá no Equador para esse jogo contra o Alcas, treinamento do Flamengo, reconhecimento aí do estádio, e quarta-feira às 7 horas da noite aí, né? Um pouquinho antes disso aí, né? Para as 6 horas assim, a gente estaremos em live aí, né? Pré-jogo aí, falando tudo que você precisa saber sobre essa partida aí, né? Do Flamengo na estreia da Libertadores da América 2023. Tamo junto, nação. Valeu. Fui.